Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você. Alguém aqui, alguns programas atrás, falou que alguns pregadores dizem que se a pessoa busca a Deus, ela está salva. Mas não está. Dois pregadores, eu podia falar o nome deles aqui, mas não vou fazer isso. Mas eles estavam em um certo programa de televisão, isso alguns anos atrás, e eles declararam naquele programa de televisão, e são pregadores famosos, bem famosos, que estavam falando dos muçulmanos e dos budistas, hinduístas e etc., que se estivessem buscando a Deus, que então estariam salvos. E foi o que eles falaram. E por causa de quem eles eram, e aquilo passou para milhões de pessoas, muita gente acreditou naquilo. E foi um desserviço terrível para qualquer um que pessoas então pensam, já que eu estou buscando a Deus, eu estou salvo. Não importa a religião que eu estou. E tentaram dizer que alguns muçulmanos, alguns budistas, alguns hinduístas estavam salvos. E não quero ser mal educado. Um muçulmano pode ser salvo, sim. Um hinduísta também. Qualquer um pode. Não importa quem eles são. Mas, se eles realmente nasceram de novo, eles vão ter que sair daquele falso caminho ali. Não podem continuar nele e continuar andando com o Senhor. Vocês concordam comigo ou não? Só existe uma maneira de ser salvo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai senão através de mim. Então não existe outro caminho. Estou pensando no jovem rico. Tinha algo faltando na vida dele e ele então buscou a Jesus, mas nunca foi salvo. Certo. E essa foi a tragédia, não é? Mas vemos esse homem e vamos ler aqui. Irmão Swaggart, eu queria te interromper. E o judaísmo messiânico? Eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Se você é um judeu devoto, mas você está aqui na América e você é salvo, só existe um evangelho, que é para todos. E, olha, qualquer coisa que venha separar as pessoas baseada em nacionalidades e tal, e temos pessoas aqui na cidade de Baton Rouge e em todas as cidades, eu posso entender, isso não é um problema. Eles é uma igreja que fala espanhol, mas é o que eles falam, entendeu? Se sentem mais confortáveis lá, não tem problema, tudo bem. Mas não existe esse negócio de 2 ou 3 evangelhos, só existe um. Com certeza. Mas o que eu quero dizer é, você já ouviu falar das igrejas messiânicas, né? Eles se seguram a bastante do seu judaísmo, mas aceitam a Jesus como Salvador. Então, tem algumas perguntas aqui. Será que a fé deles está totalmente em Cristo ou não? Eu não julgo eles. Não posso dizer se são salvos ou não, mas é apropriado e é certo estudar o Antigo Testamento. Eu estudo constantemente tudo o que isso representa e como tudo aponta para Cristo e por aí vai. Mas tentar voltar e reviver o dia das festas e tocar o chofar, todas essas coisas, pensando que traz uma certa espiritualidade, é errado. Talvez vocês não vejam dessa maneira, você tem que guardar toda a lei e guardar perfeitamente, e ninguém pode fazer isso. Eu não acho que eles tentam guardar a lei, não é isso. Mas existe, e nós já falamos disso aqui antes, e o que eu gostaria de enfatizar é que você não faz algo se você não acha que te beneficia espiritualmente. Verdade, e não beneficia. Você acha que guardar isso te traz um benefício, ou ter um talit te beneficia, ou um yarmulke te beneficia, qualquer coisa assim?
então a sua fé está sendo tirada de Cristo para a sua ação, seja qual ela for, e você tem que saber disso. É um caminho muito perigoso de se seguir. Vamos voltar para o que você falou. As pessoas fazem isso porque pensam que te beneficia de alguma maneira. Se não fosse assim, por que alguém usaria um talite? Por que você compraria um do seu pregador, da internet ou da livraria, fosse para casa, colocasse nos ombros ao orar, se você não tivesse fé nenhuma naquilo? Se você não pensasse que afetasse sua oração, por que você usaria um talite? Então, esses costumes judaicos, no qual eles se envolvem, como você mencionou, seja o que for, eles pensam que essas coisas me beneficiam de alguma maneira. E é exatamente o que Paulo ia contra, não é? Por que fazer, não é? Eu já conversei com pessoas que eram gentios e com judeus também, que aceitaram a Cristo, mas praticavam algumas coisas que mencionamos aqui, algumas das raízes hebraicas, é como eles chamam, e as práticas. E, resumindo, eles me disseram: nós não acreditamos nisso por justiça de maneira alguma, é apenas uma sombra de Cristo. Tudo isso é apenas uma sombra, uma representação de Jesus. É apenas um ensino naquilo. Mas Paulo disse que se você for circuncidado, Cristo não te vale de nada. Sim, e aqueles com quem eu conversei, eu não duvido de maneira alguma da salvação deles. Eu senti no meu espírito e testemunhou em meu espírito que eles estavam salvos, pelo menos os que eu encontrei. Mas ainda que venham dizer que não traz justiça, não confiamos nisso para nos trazer justiça, só confiamos em Cristo, mas ao mesmo tempo é uma distração de olhar somente para Jesus Cristo, é o que eu acredito. Olhar só para o que ele fez no Calvário como único meio de justiça, de santidade, de vitória sobre o pecado e tudo mais. Todos os benefícios, todos os dons e as bênçãos que Deus tem para nós, é uma distração. É como uma criança que ela está brincando com brinquedos. Eu acredito que fazer essas coisas, ainda que o coração de uma pessoa seja sincero, é uma distração. Evita que aquela pessoa coloque seus olhos somente em Jesus Cristo. Ela pode até dizer, isso vale para judeus messiânicos ou até gentios que voltam para essas raízes hebraicas. Se aplica para o legalismo e todo o espectro. Se uma pessoa crê que sua presença na igreja, mesmo que um pouco que seja, acredita que sua presença na igreja justifica eles diante de Deus, olha, qualquer um de nós, se acreditamos que algo que fazemos nos aproxima mais de Deus, que Deus me aceita mais porque fiz isso ou aquilo, então, ainda que estamos sendo sinceros, é uma distração, está tirando a nossa fé de Cristo e do que ele fez na cruz. Como Lauren falou há um instante atrás, eles não fariam isso se não pensassem que espiritualiza eles de alguma maneira. E a única fé que Deus reconhece é fé em Cristo e na cruz. Ele não reconhece nenhum outro tipo de fé. Você pode ter fé em sua igreja, em seu jejum, em tocar o shofar ou ter o talite. Deus não reconhece aquilo. Por isso ele falou para o povo em Corinto. Qual é o versículo? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Esse aí é o perigo. O que os judeus lá estavam fazendo? Eles estavam todos empolgados com o batismo nas águas. Não só com o batismo nas águas, mas quem os batizava? Cefas, Pedro, me batizou. Apolo me batizou. Paulo tinha batizado uns 5 ali e só.
mas estavam todos discutindo por isso, né? Pensando, se Pedro me batizou, é mais espiritual do que você, e não sei o quê, porque aquele pregador ali, baixinho, careca, te batizou, então... Mas Deus reconhece a fé somente em Cristo e na cruz. Se tivermos fé em qualquer outra coisa, Deus não reconhece de maneira alguma. Então estamos falando aqui não só de um problema judeu-messiânico, é um problema pandêmico, é um problema com as pessoas dentro de todos nós, judeu e gentio, que se nos distrairmos facilmente, como você falou sobre as pessoas aí, os seus amigos, seja quem eles forem, eu creio assim, que se aquelas pessoas buscarem a Deus de verdade sobre a sua vida, como viver, o Senhor aos poucos tira eles daquilo. Não duvido que eles estão salvos, não duvido não. Mas o trabalho do Espírito Santo é nos tirar. Houve um tempo onde eu pensava que a minha vida de oração afetava a vitória em todas as maneiras. E a oração é algo tremendo, é o que todo crente deve se envolver naquilo, com as razões corretas. Mas a minha fé estava em minha vida de oração. E Deus não honra isso. O Espírito Santo não honra aquilo. Uma vez, há anos atrás, eu estava conversando com algumas pessoas que acreditavam em tocar o shofar e tocando o shofar, você libera o mundo espiritual. E um irmão ali, ele recebeu um shofar e falou, toca o shofar, irmão. Bem, eles não sabiam. Mas esse irmão no Senhor nunca tinha tocado um shofar antes. Ele tocou e foi o pior som. E, na realidade, as pessoas começaram a dar risada. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico